Só a gente chegou ali. Falta 3 minutos para a gente começar. Eu quero falar assim, ó. A partir de hoje, as comissões vão ser marcadas para as 5h15. Chegou até as 5h30, a gente vai esperar. Mas todo esse horário vai ser ad hoc ou vai ficar retido e quem chegar atrasado vai explicar para a população porque o projeto não foi em votação. Outra coisa, a gente não vai fazer inversão de pauta hoje e duração de 1 minuto de discussão aos projetos, tá? Então, assim, cada projeto vai ter, quem quiser discutir, 1 minuto, não 10, 15. Não vai ter cálculo de explicações pessoais de cor. Querem fazer inversão de pauta 5 minutos, para mim não tem problema. Isso nós negociamos agora, né? Mas a discussão dos projetos é 1 minuto. Pode ser 5 minutos? Fechou? Querem votação em bloco também? Falta 1 minuto. 1 minuto. Pode ser votação em bloco e quer de destaque. A gente negocia agora. Aqui não tem como recordar então o falta para um, sobra para um, né? Um da no outro. Está pedindo demais, companheiro. Está forçando o último. Tem sim, é meia-meia, né? F meia-meia, né? Como assim? Para voltar no tempo. Tipo, ele deu 5 minutos e falou 2. Tu tem que dar o enter de novo para ele parar e depois resetar. Não bota. E como que Tá, inicia uma contagem qualquer. põe o enter. Bruno tem que fazer o intensivo com o Fabrício. Aí, Tá, dá enter de novo. Enter, parou. Enter. Parou. Dá F agora. Outro botãozinho do lado do zero. Aí. Opa. Beleza? Você não chama o especialista? Mais ou menos, a gente tem mais que ele. Acho que tá desligado o microfone. Aí. Boa noite, senhoras e aos senhores presentes. Estamos iniciando a sessão de número 3.378 de 5 de junho de 2019. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito ao vereador Sérgio Favreto que faça a leitura de um texto bíblico. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai ao Senhor dos deuses, porque a sua misericórdia é eterna. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia é eterna. Votação da ata da sessão anterior. Ata de número 3.377 de 2019. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Quem estiver a favor da aprovação, permaneça como está. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Ricardo Antonello, que faça a leitura das matérias que deram entrada na casa. Ofício número 245/2019 da Prefeitura Municipal de Joaçaba, referente à retirada do projeto de lei.
Senhora Presidente, senhores vereadores, tendo em vista a necessidade constatada no âmbito, solicitamos a retirada da pauta do projeto de lei complementar 440/2019, cujo conteúdo trata da regularização fundiária e ambiental de imóveis situados às margens dos cursos d'água deste município, com reapresentação do projeto de lei complementar número 441, de 5 de maio de 2019, para análise junto ao Legislativo Municipal. A alteração é apresentada com a correção do parágrafo único do artigo 8º, conforme apontado pela Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Dioclésio Ragnini, prefeito. Indicação 119/2019. Estudo e viabilidade para a construção de faixa elevada na rua Avelino Volpato, próximo à empresa Master Retífica de Motores. Assina Diego Bairros, vereador PSD. Indicação 120/2019, que a Secretaria Municipal de Educação execute obra fechando o refeitório da Clínica Costenário Petri, do bairro Armindo de Medeiros A. Assina Diego Bairros, vereador PSD, e José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Indicação 123/2019. Solicita-se ao Poder Executivo a criação de um museu municipal. Assina Almir Pastore, vereador PSDB. Indicação 124/2019, que sejam feitas melhorias na sinalização do município como um todo. Assina José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Indicação 125/2019, que seja revitalizada a área com brinquedos da praça do bairro Claradelli e que sejam instalados mais brinquedos. Assina José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Pedido de informação 12/2019. Solicita-se à Secretaria de Agricultura as seguintes informações referentes ao ano de 2018. Letra A. Relatório de atividades desenvolvidas pelo setor de agricultura durante o ano. Letra B. A quantidade aproximada de produtores rurais atendidos pelo setor. E letra C. A relação de funcionários do setor de agricultura que exerceram as referidas atividades. Assina Almir Pastore, vereador PSDB. Projeto de Lei Complementar número 441/2019, de 4 de junho de 2019. Dispôs sobre a regularização fundiária e ambiental de imóveis situados às margens dos cursos d'água do município de Joaçaba e da outras providências. Ofício número 246 de 2019, vindo da Prefeitura de Joaçaba, referente a regime de urgência no projeto de lei 3.697/2019. Senhora Presidente e senhores vereadores, tendo em vista as necessidades constatadas no âmbito, solicitamos que o Poder Legislativo aprecie em regime de urgência o projeto de lei número 3.697, de 4 de junho de 2019, que dispõe sobre a execução de melhorias na pavimentação asfáltica da rua Getúlio Vargas, no trecho desta via pública compreendido na extensão do imóvel de propriedade da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, que faz ligação com a rua Jaime Martins Alves. Atenciosamente, Dioclésio Ragnini, prefeito. Sendo este, então, o projeto de lei número 3.697, de 4 de junho de 2019, cujo assunto autoriza melhorias na pavimentação asfáltica em trecho de via pública consolidada, que especifica e dá outras providências. Seriam essas as matérias que deram entrada no dia. Devolvo a palavra à senhora Presidente. Em razão do pedido de urgência para o projeto de lei número 3.697 de 2019, coloco o pedido em discussão. O projeto trata-se da manutenção da rua Getúlio Vargas. Ninguém querendo discutir, coloco o pedido em votação. Quem estiver a favor do pedido de urgência, permaneça como está. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora André Dalcete. Gostaria de propor aos nobres colegas vereadores a inversão de pauta e votação em bloco, se os senhores assim entenderem, com destaque para os projetos que nós quisermos discutir, e a proposta de 4 minutos para cada vereador. Os senhores acham que está bom? Está feita a proposta. Senhor Presidente, eu gostaria de pedir destaque no projeto de lei 439. Gostaria de pedir destaque no projeto 440. Senhor Presidente, eu quero destaque para o pedido de informação. Vereador
VASTES é 441, se não me engano, agora foi substituído, né? Projeto 441. Foi substituído. Vereador Almir Pastore, pedido de informação 011 ou 012? 012. Então, vamos às explicações pessoais. 4 minutos. Projetos 439, vereador Diego. 441, vereador Vasta. Pedido de informação 012, vereador Almir. Sim. Antes de efetuar a discussão e votação das matérias em razão dos projetos que deram entrada na data de hoje, bem como a necessidade de pareceres de algumas comissões, suspendo a sessão por 5 minutos. É só por um número dele, só por 4 projetos.
Então, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou ler os projetos em destaque e o pedido de informação, aí eles vão ser discutidos, depois eu vou ler os que vai ser votado no bloco. Pedido de informação 012/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fundamento na lei municipal, requer que a Prefeitura Municipal informe o seguinte: solicita-se à Secretaria de Agricultura as seguintes informações referentes ao ano de 2018. A. Relatório de atividades desenvolvidas pelo setor de agricultura durante o ano. B. A quantidade aproximada de produtores rurais atendidos pelo setor. C. A relação de funcionários do setor de agricultura que exerceram as referidas atividades. Justificativa: o presente pedido de informação tem por único objetivo verificar os serviços prestados pelo setor de agricultura, relação das atividades, produtores atendidos, funcionários envolvidos e etc. Demonstra-se importante tais informações por considerar que o setor de agricultura é responsável por grande parte da economia local, o que demanda transparência no setor, principalmente para demonstrar aos contribuintes o que de fato vem sendo realizado. Joaçaba, 4 de junho de 2019, Almir Pastore, vereador PSDB. O pedido está em discussão. Com a palavra, o vereador Almir Pastore. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, aos vereadores, funcionários, assessores, em especial ao vice-prefeito de Celino, Renato Piaia, e da mesma forma os familiares do nosso vereador Diego, a dona Lúcia, Laércio, lembro do Laércio na época de aula há muito tempo, né, Laércio? E a dona Maria, né, a avó do Diego. Presidente, esse pedido de informação eu tenho feito assim pela importância que tem a agricultura. A gente sabe que a produção, ela tem aumentado muito no interior, né? Se fala muito bem da agricultura, a diversificação das atividades, e entendemos assim que o trabalho também, certamente, prestado pela Prefeitura, ele tem tido uma procura muito grande. A gente sabe que ano após ano, os agricultores, dada a necessidade, eles procuram muito as atividades. Eu sei que de 16 para 17, para 18 tem aumentado. Então eu gostaria de saber quantos são os funcionários que atendem aquele trabalho, né? Quantos produtores, quantos agricultores têm feito trabalho na sua propriedade, né? E até para que a gente possa divulgar e valorizar tanto o trabalho da Prefeitura e também o agricultor no sentido das suas atividades. A gente sabe que o retorno para a arrecadação do nosso município é muito grande, advindo da agricultura. Então eu quero aqui movimentar informações também dessa pasta tão importante que é a agricultura. Obrigado, presidente. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação o pedido de informação 012/2019. Quem estiver a favor, permaneça como está. Está aprovado por unanimidade o pedido de informação 012. Projeto de Lei Complementar número 439, de 28 de maio de 2019. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 382/2019, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Joaçaba e da outras providências. Esse projeto passou pelas comissões, teve aprovação das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Está em discussão o projeto, com a palavra o vereador Diego Barros. Senhora Presidente, demais senhores vereadores, assessoria, as pessoas que nos acompanham pela internet, rádio, vice-prefeito, secretário Michel, Piaia, os meus familiares, meu tio, a minha nona e a minha mãe, gostaria de cumprimentá-los. Apenas para que a gente fique ciente em relação ao 439, nós aprovamos um projeto que falava das novas regras para as eleições do Conselho Tutelar do município.
Infelizmente, e aqui faço uma crítica ao Tribunal Regional Eleitoral, mas é construtiva, que havia na lei anterior a possibilidade da votação de 5 nomes para o Conselho. E infelizmente o Tribunal não fez adequação nas urnas e nós vamos ter que nos adequar a essa intempérie do Tribunal, e aí o Executivo, óbvio, mandou um projeto de lei para que a gente altere a lei, trazendo apenas a possibilidade do cidadão fazer votação em um candidato. Ou seja, isso, de uma certa forma, cerceou a possibilidade de os eleitores estarem fazendo votação em 5, como era previsto, como havia sido aprovado em lei. Falei com o Ministério Público, com a doutora Márcia, né, é lamentável, de fato, porque tira as possibilidades, mas infelizmente a gente está quase na iminência da eleição e não há mais tempo hábil para que haja a programação das urnas. Então, eu peço inclusive que os senhores aprovem o projeto, porque é uma necessidade. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação o projeto número 439. Quem estiver a favor, permaneça como está. O projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 441/2019, de 4 de junho de 2019. Dispõe sobre a regularização fundiária e ou ambiental de imóveis situados às margens dos cursos de água do município de Joaçaba e dá outras providências. Este projeto passou e teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Meio Ambiente, Plano Diretor, Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Vasques. Obrigado, presidente. Esse é um dos projetos mais importantes que veio na Casa Legislativa. Nós trabalhamos durante 10, 12 anos para que isso acontecesse. Um projeto que vem destravancar aquilo que o investidor pretende investir em Joaçaba. Ele vem complementar a regularização do diagnóstico que foi aprovado há pouco tempo. Um projeto importante, muitos empresários têm a intenção de fazer investimento e têm projetos e aquisição de terrenos, e esse projeto aqui, o 441, vai dar então a legalidade para eles poderem fazer esse investimento. É um investimento e um projeto muito importante, que nós temos que esse aqui vai ser regularizada a taxa ambiental, e essa taxa ambiental não entra no orçamento da prefeitura. Tem um fundo, e quando tem problemas de intempéries naturais, tem esse fundo então para ser resolvido. É pouco minutinho ali, mas é bastante importante discutir esse projeto. É um projeto muito importante e acredito eu que todos os vereadores vão votar a favor. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. Apenas eu quero complementar aquilo que o nobre vereador Luiz já citou. Inúmeras pessoas querendo fazer seus investimentos e devido a alguns problemas, então não conseguiram. Então aproveitar aqui e parabenizar o nosso secretário Michel, e também o secretário da pasta, que tem se empenhado bastante. Então, com certeza, esses projetos aí vão ajudar muito o desenvolvimento da nossa cidade e investimento que as pessoas também querem fazer e muitas vezes não conseguem. Então, esse projeto com certeza facilitará muito a vida do cidadão, razão pela qual, nosso vice-prefeito Juscelino, é o nosso dever de pessoas públicas dar condição para que as pessoas possam viver bem na nossa cidade e principalmente investindo os seus recursos aqui dentro do próprio município, e isso só vai crescer a economia da nossa cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Diego Bairros. Senhora Presidente, eu gostaria de enaltecer as palavras tanto do vereador Vastos quanto do vereador Francisco e dizer que de fato é bastante importante, e se cabe uma sugestão ao Poder Executivo, muitas pessoas estavam aguardando muito tempo, como o vereador Vastos disse, que o projeto fosse aprovado. Todavia, algumas pessoas não vão se encaixar nas regras novas porque a metragem não as contempla. Então, várias pessoas no município têm nos cobrado em relação a terrenos que elas fizeram aquisição em outras oportunidades e não vão poder fazer nada por conta da metragem, infelizmente.
Então, a sugestão do Poder Executivo é que se estudem formas para que esses terrenos que as pessoas não podem fazer nada com eles, que o município estude formas de isentar de impostos. Porque não é justo o cidadão ter um terreno que ele fez a compra, que deveria ser produtivo, né? Por conta da legislação, infelizmente ele não vai poder fazer nada e ele manter o pagamento, por exemplo, de IPTU. Né? Então, que a municipalidade estude formas para esse tipo, depois a gente fala até com o Michel, para que esse tipo de cidadão que não será contemplado, ele possa também ter algum tipo de isenção, porque não faz nenhum sentido ele pagar imposto se ele não vai para a vida dele. Com a palavra, o vereador Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentá-la e a todos os colegas vereadores, também o vice-prefeito Juscelino que está aqui, secretário Michel Lavo, PIA e família do vereador Diego também. Bom, esse projeto, acho que é importante e pertinente que o vereador Diego coloque nesse projeto, mas esse projeto ele vem corrigir uma distorção absurda que nós temos na lei brasileira, pois até o plano socioambiental acontecer e até a gente não ter esse projeto aqui, por isso que os colegas vereadores colocaram muito bem a importância desse projeto, só se podia construir em Joaçaba deixando um recuo de 100 metros a partir do Rio do Peixe. Agora vocês imaginem se fosse assim desde o início de Joaçaba, Joaçaba simplesmente não existiria, porque todo o centro está nessa faixa de 100 metros do Rio do Peixe. Então o que nós precisamos realmente é regularizar isso, e esse projeto, devido a esse estudo socioambiental que foi feito, ele regulariza essa situação e facilita muito os investimentos e as construções do município. Então é isso, devolvo a palavra à senhora presidente. Com a palavra o vereador André Dalcenter. Obrigado, senhora presidente. Faço dos meus nobres colegas as minhas palavras. Quero apenas parabenizar e destacar o esforço de toda a equipe do prefeito Dioclésio, especialmente o secretário Michel, que aqui está, o próprio prefeito, que tem cobrado essa solução, e nós vereadores também, que há muito tempo já, não só nessa gestão, mas desde que surgiu o plano diretor, todos os vereadores reivindicaram, né? Nobres senhores que são de outros mandatos. Então hoje, felizmente, nós poderemos aprovar uma lei que realmente vai facilitar as construções, os investimentos em Joaçaba. Obrigado, senhora presidente. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Quem estiver aprovação, permaneça como está. O projeto 441 está aprovado por unanimidade. Requerimento 008/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer que o plenário delibere o seguinte: a utilização da tribuna da Câmara de Vereadores de Joaçaba pelo reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, Dr. Aristides Simadon, para explicar as ações da universidade para o ano de 2019. Joaçaba, 28 de maio de 2019, Luiz Vastres, vereador PSD. Requerimento 009/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer que o plenário delibere o seguinte: a utilização da tribuna pelo senhor Pablo Martins Belchor, professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, com o objetivo de apresentar aos vereadores e à comunidade as experiências e resultados decorrentes da visita feita com os alunos à Europa, o que inclui universidades, Parlamento Europeu, empresas tecnológicas, etc. Joaçaba, 28 de maio de 2019, Ricardo Antonello, vereador PR. Requerimento 010/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer que o plenário delibere o seguinte: a utilização da tribuna pelo presidente do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, do município, com o objetivo de apresentar os objetivos do órgão e as ações desempenhadas pelo mesmo. Joaçaba, 28 de maio de 2019, Sérgio Favreto, vereador PT. Pedido de informação 011/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, requerem que a Prefeitura Municipal informe o seguinte:
Solicitam-se informações em relação à atual situação do planejamento e das ações voltadas à obra de reforma e ampliação do aeroporto de Joaçaba. Justificativa. A reforma e ampliação do aeroporto de Joaçaba trata-se de uma obra de grande importância para o desenvolvimento, não somente do nosso município, mas de toda a região. Nesse sentido, visando atender aos questionamentos e anseios da população, que frequentemente busca notícias em relação a esta questão, apresenta-se esse pedido de informação à Prefeitura Municipal. Joaçaba, 3 de junho de 2019, Luiz Vastres, vereador PSD, Francisco Moreira Lopes, vereador MDB. Projeto de Lei Complementar 436, de 14 de maio de 2019. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 31 de 97, Código Tributário Municipal e da outras providências. Esse projeto teve os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei Complementar 438, de 20 de maio de 2019. Dispõe normas referentes à Polícia Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, visando implementar e fomentar com medidas de incentivo econômico para a consolidação das atividades industriais, comerciais, ambientais, de apoio à ciência, tecnologia, empreendedorismo, de prestação de serviços e inovação no município, e revoga a Lei número 3.721 de 2007, que especifica e dá outras providências. Esse projeto também passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei 3.694, de 16 de maio de 2019. Dispõe sobre a abertura de crédito especial, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e Plano Plurianual 2018-2021 e da outras providências. Também passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissões de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei 3.695, de 22 de maio de 2019. Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que especifica. O projeto também teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Meio Ambiente, Plano Diretor, Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Projeto de Lei número 3.697, de 4 de junho de 2019. Autoriza melhorias na pavimentação asfáltica em trecho de via pública consolidada, que especifica e dá outras providências. Também teve o parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento e Administração. Esses projetos estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os projetos, requerimentos e pedidos estão aprovados por unanimidade. Hoje, no momento da presidência, eu quero primeiro agradecer o vereador Ricardo, que no bloco passado me substituiu muito bem. Obrigada por você se dispor, que como o vereador Diego era o vice e ele não estava presente, então sobrou para você fazer esse. Nesse dia eu estava em Florianópolis, participando do Fórum da Mulher Parlamentar, no qual eu fui escolhida a presidente do Fórum para até maio de 2020. Também quero registrar aqui o meu apoio e a minha indignação em relação ao que aconteceu com a deputada Giovana de Sá, sendo criticada ou sendo hostilizada por um deputado. Então fica aqui a minha indignação,
que as mulheres não precisam passar pelo que ela passou e que as mulheres levem isso como um incentivo para que venham para a política para tentar fazer a diferença, porque as mulheres fazem sim a diferença. Também quero parabenizar o pessoal do Santa Clara. Eu estive no sábado lá no Porco a Pizza, estava como sempre maravilhoso. E também na segunda-feira a gente leu um convite da festa que vai ter domingo em Nova Petrópolis. Então, relembrando sobre isso. Em relação ao parquinho, que foi questionado bastante na segunda-feira, a gente conversou até com o secretário. Eles estão estudando um meio aí em relação a esse parquinho que está cheio de barro. Na verdade, eu acho que eles vão acabar colocando areia, né? Eu sou um pouco contra, porque já tem um parquinho de areia, então eu sugeri que fosse com grama sintética, para que as mães que não quiserem a criança na areia tenham outra possibilidade. Mas eles estão estudando isso e vão chegar num acordo aí, mas que a população já fique sabendo que o parque, quando for mexido, vai ficar 3 dias fechado, pelo menos. Também quero parabenizar o diretor, professor, aos alunos lá da escola do bairro Santa Teresa, a escola Frei Bruno, que foram premiados com um prêmio da Nestlé, levando o nome de Joaçaba para o país inteiro. Então, bem importante também. Também quero o líder de governo que faça, não lembro agora o nome da rua, nem o seu Vastre conseguiu lembrar, aquela rua que desce da antiga Vaca Preta, ali Nossa Senhora de Lourdes, lá em cima, quando vai entrar, está cheio de tachões, que seja retirado aqueles tachões para que as pessoas consigam descer ali, porque fica ruim. Eu recebi o pedido, então, que eles sejam tirados. Eu não lembro aquela da frente da Liberdade, não? É isso, da Avenida da Liberdade, que dá entrada para... Tá? Seria isso na noite de hoje, no momento da presidência. A gente agora vai para as explicações pessoais por 4 minutos, com a palavra o líder de governo, o vereador André Daluceno. Obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência, os senhores vereadores, nossos assessores, as pessoas que nos visitam hoje, a família do nosso novo vereador Diego, que aqui está hoje, nosso secretário Michel, nosso vice-prefeito Juscelino, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Vou falar rapidamente algumas situações. Nobre vereador Luiz, a rua Jorgelino, em Ribeiro dos Santos, recebeu um tapa-buracos, né? E o senhor solicitou, eu também já havia solicitado, e quando fui fazer a 3ª solicitação, ele estava pronto. Então, está ótimo. Claro que é um paliativo, né, mas que dá uma condição bem melhor de trafegabilidade naquela rua. E também dizer aos moradores, né, de que muitas ruas são feitas no tapa-buraco, mas em poucos dias, né, devido à chuva, ao clima, começam a surgir outros. Então, que tenha um pouquinho de paciência, daqui a pouco o pessoal volta lá, né, e vão falando com a gente, vão falando com a Secretaria de Infraestrutura, e dentro do possível, se necessário, pode ser refeito. Também os senhores trouxeram a situação dos ambulantes, se não me engano foi o vereador também. A questão dos ambulantes, também conversei pessoalmente com o prefeito, né? Foi falado no bloco passado, e também ele ficou de conversar novamente com o pessoal da fiscalização para ver a quantas anda, né? E para tentar, nos finais de semana, principalmente, intensificar a fiscalização. Hoje também me deparei na rua Getúlio Vargas, nós falamos sobre macro-drenagem, né, novo vereador. Enquanto não temos um projeto de macro-drenagem, o secretário tem feito assim, trabalhos bem feitos, né, em situações e locais determinados. Na Getúlio Vargas, eu até comentava que já tinha dado uma boa melhorada. Hoje, eu passando lá, vi que eles estão ampliando a captação e colocando uma tubulação nova. E há locais onde a tubulação se destruiu automaticamente pelo tempo, né? Ela se desgastou e já não existe tubulação, ou ela é muito pequena para ter capacidade de volume de água. Então ali também está sendo feito mais um trabalho, além dos outros que eu já tinha citado, não vou repetir aqui, porque não vai dar tempo também.
Com relação às faixas elevadas, até vi que o nobre vereador Tucci está agradecendo, né, o vereador Duas, que o senhor indicou, eu também indiquei algumas, outros vereadores indicaram, e nós temos aí a confecção de 10 novas malvadas. Então, algumas que os vereadores pediram, outras que não, mas que passaram todas pelo Conselho de Trânsito e o Conselho de Trânsito aprovou. E devagarinho, né, aos poucos, a gente vê que elas vão surgindo mais, e já é um trabalho nas novas pavimentações. A Prefeitura já tem contratado as faixas elevadas, já é um trabalho que não será necessário pedir novamente no futuro. Também com relação aos acostamentos, fiz um comentário com o prefeito e falamos a respeito disso, né, dos acostamentos, porém ele não me deu assim prazo para ser feito. Tá? Nesse momento eu acho que tem muita coisa para ser resolvida, então ele não quis me dar prazo, mas também está na pauta da Secretaria de Infraestrutura. Eu agradeço o tempo que me foi cedido e devolvo a palavra à senhora presidente. Com a palavra, o líder do PSD, vereador Diego Bairros. Senhora presidente, demais senhores e vereadores, após termos feito a votação de todos os projetos importantes, todos aprovados por unanimidade, a gente passa agora a falar sobre as reivindicações, principalmente da comunidade. Eu gostaria de trazer em relação à possibilidade, ao estudo do Conselho Municipal de Trânsito, de faixa elevada que fiz indicação na noite de hoje, em frente à Master Retífica, né, porque como a Avenida Vovô Pato ela não tem nenhum redutor de velocidade, as pessoas infelizmente acabam abusando, e aí a municipalidade precisa fazer algum tipo de redutor, porque as pessoas não sabem o limite, né, e aí o poder público às vezes tem que interferir. Né? A indicação que fiz junto com o vereador Tucci em relação ao vão livre que tem no meio da creche do bairro Amigo de Medeiros Aura. Por quê? O fechamento. Porque a planta é do governo federal e a planta é única para todo o país. Né? Então, para regiões mais quentes, ela é muito boa em períodos de inverno e verão. E para regiões como a nossa, que no inverno é bastante frio, o vão livre, as crianças elas não podem sair de dentro da sala de aula. Há um empenho da direção daquela escola para que se faça com o dinheiro da APP, mas infelizmente às vezes eles não têm pernas suficientes, e aí a gente precisa da intervenção do poder público, até porque o prédio é da municipalidade. Eu também trouxe um ofício que fiz ao município fazendo a cobrança de 3 ruas, né, a manutenção. A gente sabe que depois das chuvas as ruas se deterioraram bastante, mas acredito que o secretário, pelo que tem me respondido, dentro da possibilidade eles vão estar fazendo. Também em relação ao contestado Paradela e que dá acesso, pedido para que se faça o tapa do buracos lá, porque os moradores vêm reivindicando há bastante tempo, às vezes isso acontece, às vezes demora e aquela via vem se deteriorando, e a gente sabe que se não for feito a tempo, o município deixa o problema acontecer e os buracos vão aumentando, vai se gastando mais dinheiro e vai se ficando mais difícil. Então, quanto antes se resolver, antes as coisas vão, né, menos o problema é aumentado. Os moradores da Vila Cordazo também falam sobre o portal, né, de entrada daquele bairro. Segundo os moradores, o portal está deteriorado e pode vir a cair, então eles pedem para que ou seja reformado, ou seja feita uma placa que indique a entrada daquele bairro, que não pode ficar como está, porque daqui a pouco pode vir a acontecer algum tipo de acidente e vir a acometer algum dos moradores. Em relação aos pontos de ônibus, que é uma reivindicação antiga, tivemos a resposta positiva do prefeito de que será feita a compra de 60 novos pontos de ônibus, porém, né, nós precisamos também investir na sinalização de pontos de ônibus. Né? Fiz um ofício ao poder público em relação ao principalmente da Fercal na Avenida Caetano Branco, que não há nenhum tipo de sinalização e às vezes quando o motorista é novo ele não visualiza que há pessoas ali e nem chega a parar. Então, além da construção de pontos de ônibus novos em todos os bairros, a gente precisa também da sinalização. Uma coisa precisa vir acompanhada da outra, mas a gente acredita que o município vai estar trabalhando nisso, até porque é uma promessa do senhor prefeito.
E finalizo falando outra vez um assunto que eu trouxe na segunda-feira, mas que hoje eu fui em busca de informações, né, em relação à obra que está acontecendo na Santa Teresa e na Caetano Branco. Eu falei com o diretor do CIMAI e ele me trouxe informação, que todo mundo sabe, né, que a obra está sendo feita não pelo CIMAI, mas pelo município, o município que fiscaliza a obra, o município que está via recurso federal e a obra é do município. Então as pessoas às vezes ficam cobrando o CIMAI a agilidade, ficam cobrando do CIMAI que fiscalize a obra, mas em conversa hoje, tanto com a prefeitura, tanto com a prefeitura quanto com o CIMAI, fui informado de ambas as partes de que a obra é do município. Então, para que fique registrado, e a obra ela será entregue ao CIMAI posteriormente. Essa foi a informação que eu recebi de nós dois eles, mas é a municipalidade que está fazendo a obra. Pela bancada do PSDB, vereador Almiro Pastore. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, eu quero também, juntamente com o líder do governo, estaremos encaminhando alguns ofícios ao executivo na intenção de algumas melhorias. O vereador Tucci sabe aquela melhoria feita lá na comunidade Santa Helena, família Canales, e desde o trabalho feito, perdeu todo ele novamente com a chuva. Então ali são vários anos de luta, né? A necessidade de uma pequena ponte ali, uma galeria, colocação de tubos e colocar cascalho ali toda vez que chove. Então os moradores têm cobrado novamente. Também quero lembrar aqui, acredito que o vereador Antonello tem participado daquele estudo feito na 7 de setembro. O diretor de trânsito tem ido em loco lá verificar o pedido dos moradores de que se estudasse a possibilidade da 7 de setembro ter um sentido só, movimentação ou só em direção ao centro ou subindo em direção ao bairro Flor da Serra. O levantamento foi feito e a comunidade está esperançosa em que se ajuste, principalmente no sentido de que eles também possam ter estacionamento e mais segurança naquela via. Quero lembrar aqui aos colegas vereadores que por 2 vezes tenho feito também o pedido de informação em relação a algumas informações das empresas que prestam transporte coletivo e as respostas não atenderam ao nosso pedido. Então gostaria de lembrar aos nossos colegas vereadores de que estaremos solicitando, senhora presidente, de que se encaminhe um ofício ao DETER, né, para que talvez este órgão, né, ele possa informar aqueles questionamentos feitos ao Executivo. Então, não tivemos as respostas do Executivo. O Executivo nos colocou de que não cabe a ele e sim ao DETER. Então, estaremos fazendo isso junto ao DETER para que a gente possa melhorar ou solucionar a situação do transporte coletivo dentro da nossa cidade. Eu quero ainda aqui justificar a indicação 123, onde, pela história tão bonita que Joaçaba tem, e não tendo esse espaço, eu gostaria de solicitar, através de indicação, a criação, a instituição de um museu. Né? Eu vejo assim, Joaçaba é uma cidade centenária hoje, com uma história muito bonita, né? do nosso antepassado, do trabalho, da economia, do comércio, de tudo que tem se passado na nossa cidade. E eu vejo muitas vezes as escolas, né, tendo que Itá, Concórdia, Luzerna, visitar museus. Nós também temos uma história. E eu gostaria aqui de sugerir ao Executivo que esse museu ele tivesse um local próprio, não fosse uma sala num outro estabelecimento, mas que fosse planejado com calma, né, para que a nossa história também ela pudesse ser apresentada às pessoas que vêm de fora e às pessoas que estão aí e que não fizeram parte de outros momentos. Também quero lembrar aqui, bem positivo, de que, passando pela rodoviária, agora 2 ou 3 plataformas, 4, se não me falha a memória, já estão prontas. Né? E bem positivo também o Executivo anunciando de que aquela obra ela é feita em partes. Eu entendo que talvez tivesse essa informação deveria ter sido feita antes também, né? Assim, do planejamento de que seria feito em partes e tal. E também
as obras na parte interna da rodoviária estão sendo feitas. O vereador André também havia me preparado para falar das faixas elevadas, principalmente daquela da entrada do bairro do Rio, né, que repercutiu positivamente, e não só essa, todas as outras, né? Poucos acredito tenham reclamado, no sentido que elas não são físicas, elas são de segurança. Obrigado, presidente. Pela bancada do MDB, vereador Francisco Moreira Lopes. Quero cumprimentar a presidente Disneia e aproveitar e parabenizá-la, ela que foi eleita a presidente do Fórum Parlamentar da Mulher Catarinense. Parabéns, Disneia, com certeza vai fazer um belo trabalho. Também quero cumprimentar a Lúcia, a mãe do nosso vereador Diego Barros, nossos amigos de longa data, né, Lúcia? Em seu nome, cumprimentar todas as pessoas que fazem presente, cumprimentar o Michel, nosso vice-prefeito Juscelino, e já vou começar a fazer o convite, Juscelino. Obrigado aí pelo convite que você está fazendo, convite da Associação Joaçabense de Bolão, que estão convidando todos os colegas vereadores e a população em geral, no sábado, dia 8, e domingo pela manhã, dia 9, haverá o estadual de Bolão da melhor idade, né? Terão 7 equipes, né, que estarão participando, e o título será disputado no domingo pela manhã. Esses jogos estarão sendo realizados no antigo SESI, que hoje é o Complexo Esportivo da UNOESC, né? Então, mais parabenizar o nosso vice-prefeito e obrigado já pelo convite, e vamos estar assim no sábado, no domingo. O Juscelino, que sempre foi um amante do bolão, e continua, né? Então, parabéns aí. Nobres vereadores, eu quero fazer uma pequena conversa aqui, ao mesmo tempo tem que ser rápido, nosso tempo também. As pessoas, com certeza, estão procurando os senhores vereadores também com relação à falta de água em vários bairros da nossa cidade e também de Val Oeste. Então, se tornou um problema também sério, né, que está se tornando, em função, não estamos sabendo o que realmente está acontecendo. Na próxima semana eu vou marcar um horário com o Paulo Nalim, até para que nós possamos passar as informações corretas para a nossa população joaçabense, que precisa, uma casa sem água, a gente não consegue fazer nada, né? Então, sem luz ainda você dá um jeito, mas sem água não consegue, né? Então, é uma necessidade, não sei se é problema das chuvas, alguma situação, tem que dar uma explicação da população que paga, e pagamos bem por nossos impostos e principalmente a água também, né? Então, são situações que nós precisamos trabalhar e resolver o mais rápido possível, né? Porque a população também não suporta mais esse tipo de coisa, né? Também, nobres vereadores, outra reclamação que a população tem feito com relação à rótula, no horário, principalmente das 5h30 às 18 horas, é um problema sério, porque o trânsito de Erval, quem vai do centro de Joaçaba para Erval, o pessoal, é um movimento que fica a rótula o tempo todo rodando ali, e o pessoal que vem no sentido, nós que viemos no sentido Luzerna, Joaçaba, então às vezes fica fechado aqui, devido ao grande fluxo de veículos. Então não sei o que tem que ser feito aí, acho que as duas direções de trânsito, tanto de Erval do Oeste quanto de Joaçaba, precisam sentar e conversar para dar uma resolvida nesse problema. Ou se faz eu não sei o que tem que fazer, porque o trânsito de Erval, aí quem está fazendo a rótula vai para Erval, e o pessoal que vai do centro de Joaçaba também no sentido Erval, fica bem complicado, e quem vem para Joaçaba aqui acaba também sofrendo com esse trânsito que é muito grande. Então, vamos ver se também na sequência, ver se nós conseguimos resolver esse problema, né? Infelizmente as ruas são poucas, né? E o número de veículos aumentaram muito, então temos que nos adaptarmos e cuidarmos bem dessa parte. Presidente, obrigado, devolvo a palavra. Pela bancada do DEM, vereador Tucci. Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Gisele Marco, os demais colegas vereadores. Quero fazer um cumprimento especial também para a família do vereador Diego Barros. Uma boa noite a vocês, obrigado pela presença. Vereador, que hoje fizemos inclusive uma indicação em conjunto das várias que estamos fazendo. Estamos tendo uma parceria muito bacana.
também cumprimentando o vice-prefeito, Juscelino Ferraz, o secretário Michel Ávila, que na minha visão é um dos secretários mais competentes hoje na administração e está sempre que possível presente aqui na Câmara. Parabéns pelo trabalho, Michel, que você vem fazendo. Rádio Catarinense, o pessoal que está nos assistindo pela internet, Júlio e Bruno também sendo presente aí, passando a informação para a população através da rádio do nosso trabalho. Gostaria de começar pelas nossas indicações, para serem feitas melhorias na sinalização do município como um todo. Isso até pega um gancho do que o vereador Diego Barros comentou na situação dos pontos de ônibus. A gente pede em diversos locais, porém pedir para o meu assessor fazer uma indicação para que peça no município como um todo, não só as melhorias, mas vou fazer outra indicação também para que seja implantada, e sei que os demais vereadores, como eu, já fizemos também anteriormente esse pedido, para todas as ruas terem a sinalização, terem sua plaquinha, serem iluminadas. Isso aqui já sabe é muito importante, ainda falta muito na questão da sinalização, porque a gente sabe que aqui até o GPS dá problema, então ou causa acidente ou quase acidentes, então já sabe é muito importante que a sinalização seja uma das prioridades. A cidade fica com outra cara, sinalização, limpeza, enfim. Também quero mandar um beijo para minha amiguinha, a Betina, que veio me pedir hoje durante o almoço, para que fosse revitalizada a área com brinquedos da praça lá do bairro da Laradéia, revitalizada e colocar alguns brinquedos novos dentro do possível. Os brinquedos lá já apresentam ferrugens, muita sujeira naquele local, então mandar um grande beijo para ela. Claro que a gente tem o maior prazer em encaminhar esses pedidos para o Executivo. Também uma situação que eu postei ontem na internet, pequena, mas há muito tempo o líder do governo, não é só por causa dessas chuvas, para tampar um bueiro, nas proximidades da ITV Seguros, lá na rua Ferrogéria. O pessoal reclama bastante disso. Então, questõezinhas pontuais, que a gente vê que não tem muita dificuldade para a Secretaria de Infraestrutura estar atendendo. Falando em Secretaria de Infraestrutura, sobre as travessias elevadas, excelente. Fiquei muito feliz com algumas das nossas indicações sendo atendidas. A gente sabe que não dá para atender todas, pelo menos não de uma vez. As proximidades do São Miguel também, agradecendo tanto pessoas do Hospital São Miguel, do Mercado Carminati, do Renascer, que vieram nos procurar, até abaixo assinado, encaminharam, enfim, ali já aconteceram acidentes, a gente já tinha relatado, era um ponto muito importante. Outro ponto importante, nas proximidades, em frente, na verdade, é o Sérgio e a Catedral, indicação que fiz juntamente com o vereador Sérgio Fabreiro, fomos em loco, fizemos fotos, divulgamos. No bairro Anzolim também, acredito que todos fizeram, a indicação do corretor de velocidade lá. Fui no bairro segunda-feira, foi muito elogiado, travessia elevada, e praticamente ele tinha uma lombada eletrônica, então, muito bom, prestigia também o pedestre, porque a lombada eletrônica ela serve para diminuir a velocidade dos carros, mas o pedestre tem uma prioridade para atravessar. Então, as travessias elevadas aqui em Joaçaba, eu acredito que é uma bola muito dentro da administração. Sou contrário de, claro, tirando raros pontos, as lombadas eletrônicas, mas as travessias elevadas não tiram dinheiro do nosso bolso e, para mim, são mais seguras do que as eletrônicas, claro, bem sinalizadas. E para finalizar, do parquinho infantil, o líder do governo, e até acho que tinha que inverter o líder do governo e falar sempre por último, porque daí escuta a gente falando, ele não consegue responder nas explicações pessoais, não tem o direito à palavra. Porém, na questão do parquinho infantil, o líder do governo, situações que a infraestrutura vem fazendo tão grandes, obras tão importantes, mas faz tanto tempo que a gente está reclamando, daí dizer que ainda estão estudando para ver o que vão fazer, tem o bairro, pelo amor de Deus, resolve uma vez aquilo lá. E, presidenta, por gentileza, na questão de o parque ficar fechado, quando forem lidar, que a presidenta falou 3 dias, seria só o parquinho infantil, no caso, O parque, eles forem mexer no parquinho infantil? Eles vão fazer várias coisas que estão com problema, torneiras, banheiros, coisas gerais. Daí justificado. E mais um pouquinho só, senhora presidente, para você ficar brava comigo, convidando todas as pessoas para domingo, 9 de junho, Nova Petrópolis, programação 7 horas buchada, essa eu não perco por nada, 10 horas missa, meio-dia churrasco e às 14 horas matinê. Bom resto de semana a todos. Como é que é, vereador Chico? Escreve almoço também. Boa noite, obrigado. Pela bancada do PR, vereador Ricardo Antonello. Olá, senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la e a todos, já fiz o cumprimento antes a todos aqui, agora temos o Gilmei Bruno, chegou aqui, nosso grande comunicador aí, seja bem-vindo, e a todas as pessoas também da comunidade que nos acompanham pela Rádio Catarinense e também pelas redes sociais.
Bom, hoje é uma sessão histórica, por dois grandes motivos. Nós temos a lei, foi pedido destaque aqui do REURB, que é a lei que permite a reorganização de uma série de terrenos e a permissão para que se construam em áreas diferente do que a legislação federal do recuo dos rios do município. E outra grande lei, talvez até mais importante do que essa, sem dúvida no longo prazo será, é a lei número 438/2019, que foi aprovada por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores de Joaçaba hoje. É a lei que trata da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Nós temos aqui o secretário Michel Ávila, que está presente aqui, creio que é o secretário mais presente nas sessões da Câmara de Vereadores, está frequentemente aqui, e eu, durante muitas vezes, conversei com ele desde o início do mandato, 2 anos e meio, sobre essa lei da inovação. Fiz algumas sugestões de indicação, percebi que na lei agora que foi mandada pelo Executivo, todas as sugestões foram acatadas, até porque eu acompanhei a lei de alguns outros municípios que já têm a lei de inovação, fiz essa sugestão e vejo que a equipe do secretário Michel Ávila acatou todas as sugestões e estudou muito, o trabalho é deles, porque eu sei e acompanhamos que eles estudaram muito os modelos de várias e várias cidades e municípios brasileiros de inovação, leis de incentivo fiscal à inovação e tudo que era possível fazer. E chegou aqui então, e foi aprovado agora esta lei, que está criando um Conselho Municipal de Inovação, representado por várias entidades representativas do nosso município, instituições de ciência e tecnologia e uma série de outras entidades representativas do município. Está sendo criado um Fundo Municipal de Inovação para fomentar ações e projetos de inovação. Está sendo criado todo um programa com vários projetos dentro desse programa para incentivar e fomentar a inovação. Está sendo liberado, por exemplo, um mecanismo para que a Prefeitura consiga absorver inovações tecnológicas e tudo isso além de uma permissão agora, coisa que já acontecia no município de Florianópolis, uma permissão para que o próprio contribuinte destine parte do seu IPTU para projetos inovadores. Então, empresas, empreendedores do nosso município que tiverem projetos inovadores, eles vão poder cadastrar o seu projeto no Conselho Municipal de Inovação. É claro que tem que ser um projeto inovador, eu estou à disposição para quem tiver dúvidas sobre isso, pode nos procurar aí, que a gente acompanha, ou a UNOESC, lá na agência de inovação da UNOESC também, enfim, para entender o que é um projeto inovador. Mas, feito isso, o empreendedor pode, então, uma espécie de lei Rouanet da inovação, pode ir até os munícipes, as pessoas de Joaçaba, e conseguir pegar parte do IPTU dessas pessoas para investir no projeto. Isso vai gerar novos projetos, novas empresas, mais emprego e renda no nosso município. É uma lei real, factível, que vai impactar positivamente a nossa economia. Então, está de parabéns o Poder Executivo na noite de hoje. Líder de governo aqui, vereador André, por favor, leve esses cumprimentos aí ao prefeito municipal. Está de parabéns o secretário Michel Ávila, porque eu sei que foi ele e a sua equipe, Severino também, que é o diretor de inovação do município, agora superintendente, tratou disso tudo, pesquisou muito sobre essa questão e, sem dúvida, hoje nós temos um marco histórico acontecendo no município de Joaçaba, essa modernização da legislação joaçabense para a inovação. Aproveitando meus últimos segundos, gostaria de, por questão de ordem, até pedir, senhor presidente, que a Casa autorize o meu afastamento e minha falta no próximo bloco de sessões, porque nós vamos numa missão do Polo de Inovação do Vale do Rio do Peixe, o Polo Inovare. Cerca de 16 pessoas vão ir ao Vale do Silício, São Francisco, nos Estados Unidos. Então vamos lá fazer um curso de inovação numa das incubadoras mais famosas lá do Vale do Silício, e vamos visitar várias empresas como a Apple, o Facebook, a Microsoft, a Amazon, a construtora do carro elétrico, a Tesla. É uma viagem que eu estou indo totalmente pelas minhas despesas, tem custos altos de passagem, hotel, o próprio curso também, só o curso foram $1.500. Então peço autorização da casa para me afastar, e aí eu faltarei o próximo bloco por esse motivo. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhora presidente. Pela bancada do PT, vereador Sérgio Favreto. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Então, conforme nós comentamos na sessão da segunda-feira, referente à nossa participação em seminário na cidade de Chapecó, na última sexta-feira, que a Comissão de Educação da Câmara Federal promoveu com discussão a situação das instituições federais, universidades e institutos federais, e com os cortes dos recursos promovidos pelo Ministério da Educação,
com a presença de grande público, abrangendo a comunidade acadêmica, comunidade regional, entidades e organizações sociais e também as lideranças políticas que se envolveram em participação, e como também foi cortado em meu áudio, quero hoje, de certa forma, dar continuidade, porque, por ocasião, foi elaborada uma carta para encaminhamentos, dada a situação que merece publicação aqui. Então, abrindo aspas, a Constituição Cidadã definiu o artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. A precedência do dever do Estado em relação ao dever da família, demonstrado também nas demais disposições constitucionais, leis e regulamentos que tratam da educação, que adquire expressão singular na garantia de financiamento que é exigida da União e dos entes federados. O Congresso Nacional foi pródigo na aprovação de medidas destinadas a tornar a educação a prioridade das prioridades. Depois da Constituição, cabe referenciar aqui a LDB, o Fundef e depois o Fundeb, o piso nacional do magistério, a ampliação da obrigatoriedade na educação básica, a expansão, interiorização, a democratização da rede federal da educação profissional e tecnologia, institutos federais de educação e ciência tecnológica, e das universidades federais, a política das cotas, o Plano Nacional de Educação e uma infinidade de programas destinados a fortalecer a educação pública básica, o ensino, a pesquisa, a extensão na educação superior. A opinião pública encampou com entusiasmo o discurso de que a educação é mola mestra do desenvolvimento econômico, social e cultural da nação. Causam, portanto, estranheza, enorme preocupação as políticas educacionais, ora em curso, que claramente contrariam todas as expectativas esculpidas no arcabouço legal brasileiro, nas práticas institucionais, nos últimos anos e na mente da população brasileira. Por isso, as pessoas presentes nesse seminário reivindicam do governo federal a reversão completa do bloqueio de recursos praticado sobre os orçamentos das universidades federais e institutos federais de educação e ciência tecnológica, que em média retira 30% do montante consignado na lei orçamentária anual. 2. A reversão completa dos cortes no repasse dos recursos para os estados e municípios no que se refere à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica, que, segundo divulgou a revista Exame em 6 de 5 de 2019, chega a 2,4 bilhões. Respeito ao princípio constitucional da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, que é invólucro também de outros direitos constitucionais, como a liberdade de pensamento e de expressão e de organização. A revogação, no que diz respeito às universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, do decreto 9.794, de 14 de maio de 2019, que subtrai da autonomia das instituições a prerrogativa de nomear servidores concursados, além de cargos, funções de chefia, e do decreto 9.756, de 11 de abril de 2019, que igualmente fere o princípio da autonomia universitária quanto à gestão da comunicação. Do Congresso Nacional, a aprovação do projeto de lei complementar é destinado a alterar o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, determinando que os recursos destinados ao orçamento da União para as universidades públicas federais e para os institutos federais de educação, ciência e tecnologia não sejam objeto de limitação de empenho e movimentação financeira. A recusa em aprovar qualquer dispositivo legal que signifique que o retrocesso em relação às conquistas educacionais já inscritas no amparo legal brasileiro. A não aprovação da reforma da Previdência, nos termos apresentados pelo projeto executivo federal, qualquer título de dispositivo que atinja o regime geral da Previdência Social, benefício de prestação continuada e a previdência do trabalhador rural e dos professores. A revogação imediata e integral da emenda constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, que atenda, acima de tudo, a contra-educação e a seguridade social do país. Por fim, os presentes reafirmam o compromisso de contribuir incansavelmente para a construção de uma sociedade justa, solidária e próspera e feliz. Finalizo nesta sessão em lembrança que hoje, dia 5 de junho, é comemorado, entre aspas, dadas algumas condições de negligência, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Obrigado, Ivan Paulo. Pela bancada do PSD, vereador Luiz Vasquez. Cumprimentar
a presidente, cumprimento seu nome a todos os vereadores, cumprimento o vice-prefeito Juscelino, cumprimento o Jair, cumprimento a mãe do partido, Diego, né, sua avó, também, que não está aqui agora, mas ela é boa volta. Cumprimento os funcionários do Poder Legislativo, cumprimentos que estão escutando através do rádio, através da internet. Nós temos um pedido de informação, eu e o vereador Francisco Moreira Lopes, a respeito dos 16 milhões que foi comentado através da catarinense e do nosso senador Jorge Mello. Esse recurso deve estar no Estado, o Michel estava aí, agora saiu, e quem administra esse recurso é o Estado. Mas esse recurso já devia ter sido iniciado, esse investimento em Joaçaba. Hoje a gente estava escutando, então, que tem empresas táxis aéreas que querem explorar a nossa região. Eu acho que o momento é importante das lideranças exigir, então, e fazer com que esses investimentos comecem a acontecer em Joaçaba. Porque não podemos ficar só na promessa. Já desde a administração passada, escutamos que tem recurso para o aeroporto, mas, na verdade, ninguém está se movimentando. Então, eu acho que nós fizemos esse pedido de informação, vai para o Executivo, e eu acredito que eles vão dar uma resposta, porque não é mais a Prefeitura, sim o Estado, mas as cobranças têm que ser do município, porque estão muito acomodados. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é importante. Hoje nós já aprovemos, há poucos dias, o financiamento de 12 milhões, que vai ser o asfaltamento na Antônio Nunes Varela, e praticamente o aeroporto vai estar todo o entorno dela asfaltado. Então, acho que o momento de investimento, sem dúvida nenhuma, tem que acontecer. Também aprovemos o requerimento para vir do professor Arcides Simadão na casa. Esse dia ele esteve aqui, nós conversemos e ele disse que tem o prazer de vir fazer algumas explicações na Casa Legislativa. E o dia que ele esteve aí, professor Antonello, a gente até ficou bastante satisfeito com as colocações dele, que ele disse que a Prefeitura foi a maior parceira de todo o tempo que existe no Oeste, dos terrenos, que foi toda a Prefeitura que foi dada. A Prefeitura doou tudo, e quando eu fiz o levantamento do terreno da Aurora, eu fiz o levantamento de todos os terrenos. Eu tenho tudo guardado. Todos os terrenos que foi dado para o Oeste e para as empresas que prometeram que se instalar em Joaçaba, se instalaram, eu fiz o levantamento de todos os terrenos. Mas ele foi muito enfático ali, ele disse que está retornando esse terreno do Centro de Inovação do município de Joaçaba, que essa parceria realmente é muito boa acontecer, é muito bom, e eu acho que na vinda dele aqui a gente tem muitas perguntas a fazer a ele, porque ele, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que construiu um nome e fez com que a UNOESC, sem dúvida nenhuma, fosse um centro de ensino reconhecido praticamente no Brasil. Então é muito importante. Eu ainda tenho mais um pouquinho, também quero falar um pouquinho da minha indicação da Hermínio da Fogo, né? E hoje estive falando com o secretário Saltori, e ele falou que muitas vezes pegar uma pequena empresa para fazer a recuperação não tem documento, a Maria não está preparada para isso. E empresas grandes saem quase mais caro do que fazer um asfalto. Então tem tudo esse trâmite aí, senhor líder do governo, eu fiz a indicação e eu pedi para você entregar ele, falar com ele, mas eu também hoje já tive essa resposta, então eles têm que analisar se realmente resolver aquele problema ou de repente fazer uma cobertura de asfalto. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para as próximas sessões a serem realizadas nos dias 17, 18 e 19 de junho, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.